fazer só o teste ali com o Cuca. Oi. O Cuca, aqui, boa noite. Queria que você avaliasse o primeiro tempo do Atlético, defensivamente abaixo, uma pancada forte para o Galo aqui. Como que você avaliou e o que você tentou corrigir? E se foi realmente uma ideia diferente de marcação, você tem uma ideia diferente do antigo treinador, se isso não encaixou no primeiro tempo, seria um dos motivos. Bem, boa noite. O jogo nós começamos até bem, começamos bem. E numa bola espirrada pelo defensor, eu lembro bem, o alemão ganhou de cabeça e nessa disputa a gente fez um posicionamento errado, né? Nós corremos em dois jogadores, o Alan e o Alonso, para a mesma bola e perdemos a disputa dessa primeira bola. E, consequentemente, perdemos a segunda também, porque o nosso volante veio disputar essa bola, que não é uma bola para ele disputar de cabeça com o atacante grande, né? E numa arrancada do Maurício, ele pegou um chute de fora da área, muito longe, e um chute perfeito. Então, é um lance em que mexe todo o emocional do jogo, né? Você vai ter que sair mais, e o adversário, que a gente sabe que o Inter é uma equipe de aceleração, é um time que não gosta, não é um time que fica com a bola tocando. Nós tivemos aí 70% de posse de bola, a gente sabia que ia ter isso, e que não podíamos dar para o adversário o contra-ataque. Mas esse primeiro gol não é um contra-ataque, é um erro de posicionamento. E a partir daí o Inter hoje teve primeiro tempo, digamos, com o pé na forma, né? Os três chutes a gol, as três entraram de forma praticamente indefensável para o Eberson e você tem que remontar. Então hoje o que eu não gostei do primeiro tempo foi que o volante, quando ele corre para trás, está errado, né? E nós corremos diversas vezes os dois volantes para trás. Então os volantes estavam passando a linha dos meias, do Nacho, do Keno, do Ademir. E aí quando você perde a bola, que naturalmente acontece, ficou 2, 3 vezes a opção para o Internacional ter a velocidade de contra-ataque. E isso aí não é a maneira com que a gente faz, a maneira com que o time se porta, e infelizmente aconteceu. No segundo tempo, não. No segundo tempo, nós tivemos muitas oportunidades. O jogo fica o resultado, né? É o 3-0, o Inter mereceu vencer, mas se entra uma dessas bolas aí, você pode ter certeza que o jogo é outro. E tivemos muitas chances de gol. Estava vendo aí mais de 20 finalizações e muitas defesas, bola na trave, que acabou por não entrar. Até pelo emocional do jogo não está a teu favor. Então o que você tem que fazer num momento desse aqui? Como eu já conversei ali, assimilar, saber administrar uma derrota dura como foi essa e tirar lições em cima dela, né? Isso é trabalho meu, de eu trabalhar um curto prazo aí que a gente tem, 2 dias, até enfrentar o próximo jogo, que é importantíssimo também com o Palmeiras, e corrigir os defeitos, os erros que nós tivemos hoje. Boa noite, Cuca. Thiago, do Portal do Atleticano. Em cima do teu último comentário sobre o que tu conversou com os jogadores, tu teve pouco tempo para trabalhar a parte tática para a tua reestreia, mas em contrapartida é um grupo que tu conhece, né? Um grupo que tu conhece bem, já venceu com esse grupo. Como que foi essa conversa no vestiário? É menos difícil lidar com uma derrota assim, quando tu já conhece o grupo e tem esses jogadores na mão, embora tu tenha saído e voltado para trabalhar de novo? Sim, mas você tem a oportunidade daqui 2 dias de apagar uma derrota, um resultado ruim. Essa é a grande vantagem num grande jogo. Então cabe a nós ter essa responsabilidade, assumir essa responsabilidade. Todos têm que assumir a responsabilidade. Não é só o treinador que saiu ou o treinador que chegou. São todos. Então tem que assumir, degustar, por mais difícil que seja de digerir, um pedacinho cada um, e disso tirar proveito. Eu não diria que o time fez um mau jogo, não dá para dizer.
Ah, mas o Cuca perdeu 3 e está falando... Não, se você pegar números do jogo friamente e não disser o resultado, você vai dizer, nossa, esse jogo foi 3-3, 4-3, mas foi 3-0. Porque o adversário foi eficaz, fez os gols dentro da transição que eles queriam, da forma como eles queriam. E nós, dentro do nosso jogo, criamos muitas oportunidades desde o primeiro tempo, que a bola não entrou, e principalmente no segundo tempo. Recomeçar um trabalho que a gente sabia que ia ter, né? Então está no preço. Eu sei como fazer, de que forma fazer, e as coisas vão melhorar. Cuca, boa noite. É claro que o primeiro gol, muito nitidamente, atrapalhou psicologicamente o time, né, por ter sido no começo. Mas eu lhe pergunto, o terceiro gol do Inter foi antes dos 30. Talvez não teria sido melhor mexer ainda no primeiro tempo, antes do intervalo? Fazer uma mexida no primeiro tempo, antes do intervalo. Eu não acho que seria... duas coisas. Eu acho que não seria o ideal. Primeiro, para você não expor ninguém, porque não era um jogador que estava sendo o problema. Nós estávamos dando para o adversário essa transição ofensiva. Ele teve 4 chances, uma chutou na rede pelo lado de fora e as outras 3 foram gols. Né? Então, eu acho que não seria o caso, né, de você mexer. E a outra é que você não sabe se você mexesse, se ia, naquele momento, causar algum impacto positivo. Então, esperei o meio tempo para fazer as mexidas que eu achei que devia fazer. O Cuca, você destacou essa situação do time ter conseguido apresentar até um bom rendimento, apesar do resultado não ter sido o desejado, né? Que sentimento você pode passar para o torcedor, pensando numa Libertadores agora, os ingressos todos vendidos, vai ter casa cheia? Trabalhar um pouco o psicológico também desses jogadores, para que a torcida os abrace e os leve para uma reação? Com certeza. O torcedor, esgotando os ingressos, eles passam a confiança que eles têm na equipe, no grupo. E cabe a nós dar a resposta a eles, né? Então, esperar, trabalhar segunda, terça e fazer um grande jogo na quarta-feira. É assim futebol. Boa noite, Cuca. Você teve 5 dias, né, para preparar o time e o torcedor teve aquela expectativa de que você chegando ele poderia ver de cara aquele time que jogou em 2021, que fez um grande trabalho. Eu queria que você falasse a sua concepção dessa semana, né? O rendimento do time não foi talvez o esperado que você imaginava. Falta muito, pelo que você viu hoje, daquele time de 2021 para você consertar e voltar a jogar como ano passado? Sim, mas é que é outra situação, né? Aquele momento que você vivia, praticamente todos os jogadores estavam tecnicamente, individualmente em alta, e o coletivo automaticamente também está. Hoje não é o caso. Tem muitos jogadores que têm muito a crescer tecnicamente, em comparativo ao que eles fizeram, e isso é gradativo. A gente queria muito que acontecesse isso tudo hoje. Poderia ter sido um resultado diferente, tamanho as oportunidades que nós perdemos, mas a derrota foi justa, pelo que o adversário soube aproveitar, principalmente no primeiro tempo, né? Que no segundo eles não tiveram oportunidades assim. Pois é, Cuca, em cima disso, né? Que o Atlético tem qualidade, isso é inegável, você sabe isso melhor do que ninguém. E quando há uma troca, né, de comando, como aconteceu, claro, tem a confiança no seu trabalho, que você já mostrou, mas é também para dar uma oxigenada, para trazer de novo talvez a confiança para o vestiário. E aí acontece uma derrota dura como essa, né? Uma derrota importante. O que você pode falar, o que você pode fazer para que os jogadores continuem acreditando no trabalho e possa, em pouco tempo, como você se referiu, dar uma resposta já no jogo importante que tem no meio da semana? É a esperança que eu tenho, a confiança que eu tenho é essa, né? E eu falei para eles ali dentro, na oração, se essa derrota ela acontecesse antes com o Turco, não seria justo para ele hoje tomar um 3-0. Então aconteceu comigo, para ver então, não é o treinador o responsável direto e nem só os jogadores, é um total. E aí tem que todo mundo arregaçar a manga, um pedacinho cada um, e ir pro pau. É assim que eu entendo. Valeu!